Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Vai esmagando, arrebenta a boca do sapato. Senhoras e senhores, nós estamos ao vivo hoje, dia 18 de outubro de 2023. Antes de começar essa live, eu quero mandar um beijo especial para minha mãe querida, a minha mãe Mara, que está lá no Nordeste e ela está completando 79 anos de vida. Beijo, mãezinha querida. Tudo de bom para a senhora. Infelizmente, esse ano não deu para eu estar no seu aniversário, mas desejo para a senhora saúde, muita paz, muitos anos de vida. Que Deus ainda conserve a senhora por muito tempo junto com a gente, porque a senhora é muito legal, muito boa, muito batalhadora. Obrigado por tudo, minha mãe. Vamos às notícias, minha gente. Hoje eu tirei as notícias que eu ia dar ontem à noite. Eu escolhi algumas para falar hoje e, principalmente, falando também de algumas outras hoje mesmo, né? Olha isso, minha gente. Deputados pedem que o Ministério Público Federal investigue a Igreja Assembleia de Deus. Agora a igreja sob investigação. Deputados querem que o Ministério Público investigue mais uma vez a Assembleia de Deus. Tantas as vezes a Assembleia Universal foram colocadas aí no Ministério Público para investigação. Naquela época que o Bolsonaro era presidente, eram ali pastores que faziam escritórios paralelos ao Ministério da Educação, ao Ministério ali que coordena as escolas e universidades. Veja, essa situação agora não é de propina, a denúncia não é pastor com dinheiro na cueca, não é pastor com barras de ouro, não é pastor pedindo propina, não é questão de roubalheira. É uma outra situação. Há muito tempo que a gente já está até se acostumando a ver pilantragem de pastor, pastor que pega a irmã, pastor que rouba dinheiro, pastor que mente, pastor que sabe, pedófilo, pastor de tudo quanto é jeito. Antigamente a gente tinha pastores fiéis a Deus, pastores que pregavam o evangelho de Cristo. Hoje você tem pastor bolsonarista, pastor deputado, pastor de ala evangélica, pastor de ala não sei o quê, pastor contra o não sei o quê. Ou seja, você tem muitos pastores. Agora, poucos são os verdadeiros seguidores de Jesus. Pouquíssimos, né? Se você tira aí do universo de 100% de pastores, eu acho que não dá 15% aqueles que realmente seguem o evangelho de Cristo, estão comprometidos com a sua igreja, com a salvação das almas. Tem muita gente que quer a salvação do seu bolso, assim comportar com a vida dos outros, querem saber de política. Hoje você vê muito isso. Então quero dar um alerta aqui aos meus amigos evangélicos que, como eu, estão enojados de tanta coisa ruim dentro da igreja. É cada notícia uma mais feia do que a outra. Pastor que se incomoda com a vida dos outros, pastor querendo transformar o Brasil numa grande igreja, pastor querendo colocar leis da Bíblia como se fossem lei do Estado, confunde o público com o privado, pastores, sabe, fazendo milhões de coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Eu quero te fazer uma pergunta, você evangélico que votou em pastor para deputado, você que votou no membro da tua igreja para político, no que isso mudou a tua vida? No que isso mudou o evangelho para melhor? No que isso ajudou a Jesus Cristo a ganhar mais almas para o reino do céu? No que isso realmente ajudou a salvação das almas? No que isso ajudou a igreja? Se você for reparar, não ajudou em nada. Sabe por quê? Porque essa gente só pensa no seu bolso. A maioria desses que se candidatam, que se metem em política, vão falar, vou defender a igreja, vou defender os princípios cristãos. É mentira, é tudo hipocrisia, tudo pelo poder, pela grana. Você pode ver que a maioria deles são pastores ou filhos de pastores, chefes da igreja. Eles não querem que o membro humilde participe da vida política. Eles pegam todos os votos da igreja para votar no chefão, para votar no filho do chefão, e aí fica. Deputado, vira prefeito, vira até governador. Entende como essa palhaçada é? Usam a igreja, usam você como uma massa de manobra
falam que estão em nome de Deus, usam a Bíblia, colocam pecados não sei do que eles vão defender. É mentira, é tudo para eles ficarem mais ricos e você mais pobre. Infelizmente é assim. A Assembleia de Deus, novamente, está sendo denunciada, desta vez por deputados que falam sobre a tal da cura gay. É isso mesmo que você ouviu. Vou colocar aqui na tela do Critica Brasil, que é o seguinte. Cura gay. Deputados pedem que o Ministério Público Federal investigue a Assembleia de Deus. Olha isso, gente. Deputados federais do PSOL enviaram nesta segunda-feira uma representação ao Ministério Público Federal pedindo que a Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, em Goiás, seja investigada pelo Retiro Manaim, que supostamente teria o objetivo de promover a cura gay. O local teria sido frequentado pela influenciadora bolsonarista Carol Heller, uma semana antes de morrer, em 12 de outubro. De acordo com a representação de Érica Hilton, São Paulo, Luciene Cavalcante e pastor Henrique Vieira, o retiro tenta transformar jovens LGBT em heterossexuais. A conduta criminosa de tratamento de cura gay pelos representados deve ser imediatamente coibida, assim como investigadas vítimas já submetidas a tamanha violência, para que vidas sejam preservadas, dizem os parlamentares no documento. Os parlamentares citam postagens feitas por Carol Heller dias antes de sua morte, nos quais ela afirma que havia se convertido horas antes de cair do 4º andar do prédio em que morava na Zona Sul de São Paulo. Na verdade, ela se jogou. A influenciadora fez uma publicação dizendo que havia perdido a guerra. A prática da tal cura gay leva apenas à negação da existência do sujeito, o que potencializa os casos de depressão e outras doenças psicológicas de quem é submetido. Foi o caso de Carol Heller, que após participar do retiro em questão, cometeu suicídio atirando-se da janela de seu apartamento, alegando ter perdido a guerra, uma provável alusão ao fracasso em se converter à heterossexualidade. Em setembro, a influencer, que era lésbica, havia iniciado um processo de renúncia à própria sexualidade após retornar de um retiro religioso. Sim, ela disse. Sim, ela disse. Eu renunciei a homossexual, eu renunciei vícios, renunciei desejos de minha carne para viver em Cristo. Que Deus abençoe vocês. Ela havia anunciado nas redes sociais. Carol, prima de 3º grau da cantora Cássia Eller, tinha 36 anos antes de se tornar influenciadora digital. Chegou a ser promotora de eventos e relatava como era viver nos Estados Unidos. Ela acumulava mais de 200 mil seguidores no Instagram e 700 mil no Facebook. Há 4 anos, ela foi vítima de um ataque homofóbico na Praia da Tijuca, no Rio de Janeiro. A delegada que cuidava do caso, Adriana Belém, descartou que se tratava disso. Nós não podemos admitir que você utilize a delegacia, a máquina administrativa do Estado, e chegue aqui e minta, disse Belém à época, afirmando que ela poderia ser indiciada por denunciação caluniosa. Na quinta, Carol será homenageada em um culto na Assembleia Legislativa de São Paulo durante a tarde. Olha, gente, essa situação da Carol Heller e das igrejas que prometem a cura gay, esse caso é muito sério, porque eles não têm qualquer, orientação para curar ninguém. A Bíblia mesmo relata de situações em que Jesus curava as pessoas de cegueira, pessoas aleijadas. Essas pessoas Jesus curou. Agora, em nenhum momento você viu Jesus curando, por exemplo, um gay. E gays já existiam na época de Jesus. Por que será que Jesus nunca curou um gay? Por que nós não temos na Bíblia nenhum relato de cura gay? Porque ela simplesmente não existe. Mas esse pessoal, por não gostarem dos gays, por não gostarem das práticas que eles sempre falam que são pecaminosas, eles inventam a cura, que é para a pessoa se sentir menosprezada, desprezada e acolhida pela igreja caso mude. Porque gay só é tratado bem na igreja evangélica se ele muda, se ele não é mais gay. Então mente que não é. O caso do J.A., o caso da Carol, o caso do Fernando Holliday, as pessoas ficam lutando contra elas mesmas para mostrar para a sociedade, olha, eu não sou mais gay, olha só como eu me curei. Mas se é uma doença, por que a igreja tem que ter a cura? Não é a igreja que tem que ter cura,
Eu nunca vi uma doença ser tratada por igreja. Igreja não cura nada. Aliás, quem cura a salvação das almas é Jesus Cristo. Mas ele cura as doenças. A homossexualidade não é doença. E antigamente até falavam em opção sexual. Agora, hoje, a psicanálise diz que é uma condição, não uma opção. Porque eu vou perguntar para você que conhece um gay, você que conhece uma lésbica, pergunte para ele, qual foi o momento que ele decidiu ser gay? Qual foi o momento que ela decidiu ser lésbica? Pergunte para ela. Pergunte se ela chegou um dia e disse assim, poxa, eu não estou achando essa minha vida assim de mulher, não é? Muito legal, então a partir de hoje eu vou ser lésbica. Ou pergunte para o teu amigo gay, se ele teve algum momento na vida que ele decidiu ser gay. Hoje eu não achei legal mulher não, eu vou decidir ser gay, eu vou decidir gostar de homem. Se você tiver algum relato desse, posta aqui no Critica Brasil, porque você não vai ter. As pessoas não decidem ser lésbica, não decidem ser gay. Isso não é verdade. O problema é que os pastores querem colocar na mente do jovem, na mente de homens, na mente de mulheres, que eles estão assim com um pecado maior do que os dos pastores. E não é verdade. Se você vai para o inferno sendo gay, imaginem pastores mentindo para você, usando a Bíblia para isso. Se eles dizem que você vai para o inferno, muito mais eles vão para o inferno pelas práticas da ambição, da usura, do desejo de mentir, do controle que fazem mental sobre as pessoas. Eles sim estão no pecado muito maior. E eu te pergunto, se algum pastor te oferecer a cura gay, por que você não pergunta para ele por que ele não se cura? Por que ele não se cura da homofobia? Por que ele não se cura do bolsonarismo? Por que o teu pastor não se cura de ser ganancioso, de querer muito dinheiro? Aliás, a Bíblia condena aqueles que amam, adoram dinheiro. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu nunca vi um retiro espiritual para curar usura, para curar ganância, para curar ambição. Nunca vi isso. Não tem, não é? Não tem por quê? Porque eles acariciam esse pecado na vida deles. Como eles gostam desse pecado, eles vão viver com eles. Já viu o pastor que recusa dízimo? Já viu o pastor que não gosta de oferta? Já viu o pastor que não gosta de carrão? Não viu, né? Pois é, nunca vai ver, porque eles têm isso no coração deles. Eles são pecadores, eles adulteram, quantas vezes não fornicam, mentem pra caramba. Você lembra que o livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 15, diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu? E os bêbados, os imorais, os nojentos não herdarão o reino do céu? Por que não tem um retiro para curar os nojentos? Por que não tem um retiro espiritual para curar a ambição, a mentira? Deveria, porque a mentira, inclusive, a Bíblia diz que quem mente e pratica mentira é filho do diabo. Mas você já viu algum pastor se curar da mentira? Mentem que nem sente. Lembra do Marco Feliciano que falou que o Lula ia fechar as igrejas? Lembra disso? O mesmo que apoiou Dilma em 2014. Pois é. É preciso que a gente note que esse povo continua com os mesmos pecados. Se eles vivem com os pecados deles, por que você não pode viver com os seus? E quando eu digo pecados, eu estou me referindo a esse caráter defeituoso que cada um de nós tem. Agora, encarar a homossexualidade como doença, isso é uma coisa da Organização Mundial da Saúde, isso é uma questão de médicos, isso é uma questão da ciência. Se a ciência diz que não é doença, é uma condição do ser humano, por que pastores que nunca fizeram medicina têm que falar para mim o que vai ser? E se é doença ou não? Outra coisa, ainda que eles tivessem feito medicina, era preciso que eles fizessem um estudo acurado sobre o tema e não querer simplesmente com a empolgação mudar as pessoas. Diz, vira homem, você vai pro retiro agora, olha as meninas. Aí a pessoa, o gay coitadinho, que é todo, tem aqueles afeminadinhos, que diz, agora eu vou ser homem, eu vou falar como um homem, eu vou olhar para as meninas, louco pelos meninos, mas não pode falar, não pode dizer. Aí se reprime, aí guarda aquilo para si, sabe, não conversa, diz para o pastor que está curado. Aliás, tem uma série na Netflix que trata sobre isso, né, da falsidade, da mentira sobre a cura gay. E é retratado de uma maneira clara, porque muitos daqueles cidadãos e cidadãs que participaram da tal cura gay nas igrejas,
retornaram à condição, porque o sentimento não sai. O que faz a pessoa ser gay ou não é a prática sexual. E as pessoas acham que é. Veja, se você nota lá no Gênesis capítulo 19, Sodoma e Gomorra, como os evangélicos falam, não foi destruído por causa que havia gays. Sodoma e Gomorra, de acordo com o próprio Jesus, com o próprio Novo Testamento, foi destruída pela ganância, pela ambição do seu povo, porque viam os outros sofrendo e não tinham coragem de ajudar. E o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás por causa das riquezas. Aconteceu ali que a cidade estava cheia de pecado. E veja, ela não diz que eram homossexuais. Ela diz que eram estupradores. Pessoas que estavam querendo transar com os homens. Que diziam o seguinte, leia a sua Bíblia. Vem, trazem os homens para cá que a gente quer abusar deles. A gente quer usar eles. Tanto é que eles ofereceram as filhas virgens em troca. Porque se fossem gays, eles teriam oferecido os filhos, não as filhas. Mas ao contrário disso, muita gente se engana com essa situação. Sabe quando Jesus fala sobre isso? O único momento que Jesus fala sobre isso é no livro de Mateus. Em Mateus, capítulo 19, do verso 12. Se você quiser isso, se você que é gay está assistindo esse canal, você que é lésbica está assistindo esse canal, e você sente vontade de ir para a igreja, você sente vontade de cantar um hino, mas não pode porque o evangélico não deixa, porque o pastor não deixa, porque tu é gay. Mas ele está cantando sendo mentiroso. Ele está cantando, cometendo os mais absurdos pecados. Por quê? Porque o pecado que ele tem, ele gosta e protege. O pecado que tu tem, que ele diz que tu tem, esse ele nega. Entendeu? A diferença é que tu não é hipócrita e ele é. Ele acumula pecados na vida. Então, deixa eu te falar uma coisa sinceramente. Em primeiro lugar, pare de ficar se humilhando para as igrejas evangélicas. Pare de ficar querendo ser aceito por uma comunidade que não te aceita, não te quer. Fuja desses estereótipos. Fuja dessa cura gay. Isso é mentira, isso é bobagem. Aliás, tive um amigo na igreja adventista em Manaus que era homossexual. Mas aí deram um estudo bíblico para ele, disseram para ele que era pecado. Durante anos, ele lutava contra ele mesmo. Lutava contra os seus desejos, não podia desejar. E uma vez eu estava pregando e no final tinha um rapaz, tocou na minha mão, boa tarde. E aí ele chegou no meu ouvido e disse o seguinte, é pecado também a gente olhar e admirar um rapaz como esse? Entende? Ele nunca deixou de gostar. E sabe qual era o maior trauma e drama daquele homem? Era quando ele caía em tentação, quando ele caía em pecado. Ele ficava tão mal consigo mesmo que chorava, ficava distante das igrejas, dizia que estava no inferno, que Deus havia abandonado ele, que ele havia perdido a luta. Do mesmo jeito que a Carol Eller fez. Sabe por quê? Porque eles incutem na mente das pessoas que Deus não gosta deles. Que Jesus não gosta deles eles sendo gays. E como é que Jesus pode gostar de um pastor sendo hipócrita? Como é que Jesus pode gostar de um pastor sendo egoísta, ambicioso, ganancioso, com todos os 7 pecados capitais na vida dele, ainda ali aplaudindo o torturador, elogiando as pessoas mais pecadoras e mais cruéis do mundo? Como é que você verifica essa situação? Você não se toca que ele está tão errado e você fica se humilhando a esse tipo de gente? Não se humilhe, vive a sua vida. Deixa que quando chegar no tempo final, você não precisa ficar ansioso por causa disso. Diz que Jesus vai falar a verdade quando ele voltar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, verso 31 em diante, e quando o Filho do Homem vier na sua glória, virá com os santos anjos e vai separar uns à sua direita, uns à sua esquerda. Ou seja, ele vai separar os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. E aí ele vai dar o veredito e vai dizer, vinde bendito do meu Pai. E sabe qual é o motivo que as pessoas vão ser salvas? Pelo seu caráter, pela sua índole. Se fizeram ou não fizeram as coisas boas para os outros. E infelizmente, muitos pastores evangélicos têm incutido na mente das pessoas que elas são rejeitadas por Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O único registro onde Jesus fala sobre a homossexualidade é em
Mateus capítulo 19, verso 12. E muitos teólogos, principalmente dessa ala conservadora, dizem que se trata apenas dos eunucos, daqueles castrados. Mas na realidade não é. O estudioso, com boa intenção, sabe que não é. Eunucos também eram considerados ali como os gays daquela época, os homossexuais daquela época. Aqueles que eram reservados e separados para cuidar das princesas, das donzelas, porque eles sabiam que eles não tinham desejos sexuais por mulheres, tinham desejos sexuais por homens, não por mulheres. Então não havia um risco de você ter uma gravidez indesejada. Havia sim os castrados, que os homens castravam, esses eunucos, e haviam aqueles escolhidos, que eles chamavam de afeminados, para trabalhar naquele lugar. Você pode conferir isso em filmes como Esther, em filmes, não é, em novelas como Rico e Lázaro, em várias novelas e filmes retratam quem eram os eunucos da época. Essa situação, ela é muito delicada, porque Jesus diz, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, mas vocês não vão entender. Porque somente uma mente, né, assim, aguçada, vai estar preparado para o que eu vou dizer. E aí ele disse, porque há eunucos que nasceram assim. Há outros que foram feitos assim pelos homens. E há outros que são assim para a glória de Deus. Ele está se referindo tanto a eunucos como os homossexuais. Porque ninguém nasce eunuco, não é? Agora, sim, nascem muitas pessoas já com esta índole, com esse desejo, com essa propensão, com essa condição. Infelizmente, a nossa sociedade é muito atrasada nessa situação. E quanto mais evangélicos, menos cristãos, aí fica esse ódio todo. Querem forçar a pessoa a ser o que a pessoa não é. Por que eles mesmos não se curam? Por que não se curam? Não se tratam? Porque quem está doente de verdade são aqueles que querem a tua cura. Você não está, não é, precisando de cura. Você está precisando de amor. Você está precisando de compreensão e de pessoas muito melhores do que essas que te acompanham. Infelizmente, as pessoas com o desejo de cantar, com o desejo de louvar, com o desejo de se aproximar de Deus, acabam se sujeitando a essas ordenanças das igrejas que muitas vezes não entendem merda nenhuma da psicologia, da psicanálise, de qualquer coisa. Pessoas como Malafaia, Marco Feliciano, Magno Malta, te oferecer cura. Ofereça cura para eles. A cura da alma nojenta, de uma alma suja, um espírito de porco que eles têm. Então saia disso enquanto pode. Aliás, está certinho os deputados de entrarem com uma representação contra as igrejas que praticam isso. O nome disso é charlatanismo. Igreja nenhuma tem cura para nada. Aliás, se você quer uma cura espiritual, ore a Deus. A Bíblia diz que quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em segredo e Deus vai te revelar e te recompensar. Chega de se sujeitar à igreja evangélica. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Deus vai dar a bênção, a maldição e a redenção para todos os seus filhos no dia final. Então não fique ansioso. O pastor também vai receber a sua paga e a sua recompensa naquele dia. E a Bíblia diz, ai daqueles que usam a minha palavra e dizem aquilo que eu nunca disse. E ai daqueles lobos devoradores que por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de intemperança, imundície e safadeza. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Eu volto à noite. Uma bênção para cada um de vocês. Tchau, pessoal.